Palma, boa noite. Estamos começando o nosso programa Em Pauta aqui pela sua TV Canção Nova, sempre trazendo temas novos, temas importantes e, é claro, nós estamos aí na herança deste evento maravilhoso ocorrido aqui no nosso Brasil com a presença do Papa Francisco, a Jornada Mundial da Juventude, e muitas coisas estão ainda borbulhando em nossos corações, não é verdade? Quantas coisas marcantes, quantas falas empolgantes, quantos acontecimentos extraordinários. E, é claro, nós queremos continuar refletindo sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas especialmente sobre essa vida nova que Ele veio nos trazer. O que significa esta vida nova em Cristo Jesus? É o que nós vamos conversar na noite de hoje. Nós estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no Jaraguá, onde ficam os estúdios da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E nessa noite vamos então debater sobre esse tema realmente interessante que fez parte e está fazendo parte do nosso cotidiano, não é verdade? Aqui nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e presidente da editora Voz. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite para os telespectadores. Todo mundo hoje quer ser feliz. Vamos ver qual é o caminho da felicidade? É uma vida nova. Tá certo, Frei Moser. E recebemos aqui pela primeira vez, com muito carinho, no nosso programa, o Padre Marcelo Carlos da Silva. Ele é da Congregação do Santíssimo Sacramento, os padres sacramentinos, não é verdade? Ele é pároco do Santuário Arquidiocesano aqui de Adoração Perpétua, assim chamada Paróquia da Boa Viagem, não é a Catedral da Boa Viagem, pré-catedral, né? Porque está vindo aí a nova Catedral de Belo Horizonte, mas ele também é teólogo e mestre em psicologia e vai nos ajudar e muito na reflexão desta noite. Padre Marcelo, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos queridos telespectadores que nos acompanham também em várias realidades aí da vida, que de fato esse programa de hoje nos ajude também a encontrarmos sinais para crescermos na vida nova. Tá certo, isso mesmo. E olha, para abrir o nosso programa, vamos à nossa matéria inicial, como sempre ocorre no Em Pauta, para que você tenha um pouco mais, assim, uma noção melhor, não é, sobre o que nós vamos conversar nessa noite. Então acompanhe, por favor. O apóstolo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, diz o seguinte: Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos também com Ele. Pois sabemos que Cristo, tendo ressurgido dos mortos, já não morre, nem a morte terá mais domínio sobre ele. Morto, ele o foi uma vez por todas pelo pecado, porém está vivo, continua vivo para Deus. Portanto, vós também, considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Vários foram os personagens bíblicos, especialmente narrados no Novo Testamento, que passaram por essa experiência de morte e vida ao se encontrarem com Cristo Jesus. Basta recordar Mateus, Zaqueu, Maria Madalena, entre outros. Mas afinal das contas, o que significa vida nova em Cristo? No Em Pauta desta noite. Ok, isso aí é só para você ter uma noção razoável, não é verdade, da boa provocação que nós vamos ter nesta noite no nosso programa. Frei Antônio Moser, claro que para começar a nossa conversa a gente faz uma memória rápida do saudoso Papa João Paulo II, Papa que num primeiro momento denunciou aquela chamada cultura de morte, mas depois ele disse que nós temos que, frente a isso, anunciar o evangelho da vida, não é a vida nova, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em plenitude. Mas a pergunta que se faz depois de muitos anos, desde o saudoso Papa João Paulo II, o que nós ainda estamos respirando? Cultura de morte ou já estamos assim de alguma forma entrevendo literalmente nos nossos dias esse evangelho da vida, essa vida que precisa falar mais forte? Em primeiro lugar, eu desafio os telespectadores e com uma pergunta: quem leu todos os escritos do Papa João Paulo II? É uma infinidade de escritos, sim. Muito bem. Mas para mim, eu não li todos. O que mais me marcou foi o Evangelho da Vida. Lecionando bioética, biogenética, tudo hoje é bios, perfeito, né? Perfeito. Biologia. E então eu, vamos dizer assim, vi uma grande luz
para que a gente pudesse entender melhor a problemática da biogenética, da biotecnologia. Muito bem, o evangelho da vida. Evangelho é sempre boa notícia. E essa boa notícia, ela tem que ser proclamada em situações, sobretudo, desesperadoras. E, de alguma forma, nós vivemos uma situação desesperadora. Desesperadora nesse sentido, muito problemática. Você vê o norte da África, quanta agitação, sem falar do Iraque, sem falar do Afeganistão, e depois, então, vai passando, vai pela Grécia, e em seguida, evidentemente, a Turquia, né? E também o Brasil começou a se mexer. Agora, o que ocorre? Essa expressão, a cultura da morte. Primeiro, a maior fonte de renda, ou vamos dizer, a maior indústria é a indústria bélica. É uma coisa incrível. Como? Você então, as maiores cabeças trabalham para produzir cada vez armas mais sofisticadas e letais. E agora, inclusive Estados Unidos, já sofisticado de tal forma que você tenta se esconder lá no Afeganistão, numa gruta daquelas. Eles enviam um drone, isso é, um avião não tripulado, mas com chip que já detecta onde você está e te implode. Muito bem. Então, são armas cada vez mais sofisticadas. Essa cultura da morte, porém, não se dá apenas com a guerra. Todas as formas de violência, não é? O ódio que se espalha, preconceito, sem falar, por exemplo, ali na questão do aborto, evidentemente, não é? Que é outra indústria. Claro, a gente sabe que é uma indústria. Enfim, eu diria, mais do que uma vida de alegria, de paz, o mundo vive uma vida de apreensão, de ódio e de guerra. Agora, claro que nós temos que olhar o outro lado, porque também tem muita luz. Claro. Não é verdade que tudo seja negativo. Apenas precisamos detectar as sombras para poder jogar o facho de luz, que é o Evangelho, sobre essas sombras. E aí é que está esse facho de luz, Padre Marcelo. No Evangelho nós verificamos isso se dando em vários momentos, mas especialmente, por exemplo, quando nos reportamos ao capítulo 3 do Evangelho de São João, naquela célebre conversa de Jesus com Nicodemos, à noite. Sim. Quer dizer, era à noite, escuridão, trevas, cultura de morte. Jesus fala para ele de vida, de nascimento, de renascimento. O que Nicodemos não entendeu e que muita gente hoje, Padre Marcelo, ainda não entenda do que seja essa vida nova que Jesus veio trazer? Sim. Bem, muita gente continua ainda vivendo nessa experiência do primeiro encontro de Nicodemos à noite, ou seja, admira Jesus, o Senhor, tem por ele uma atração pelo seu discurso, pela sua forma de viver, mas não passa desse estágio. Então, nesse sentido, vale a pena recordarmos então que Nicodemos, se nós formos do capítulo 3 até o final em João, ele é um arquétipo de segmento para nós, porque ele passa da noite ao dia. Deste primeiro encontro com o Senhor, em que ele não entende bem o que Jesus está falando, de repente esse nascer de novo, exige uma compreensão do alto, uma compreensão transcendente entre a verticalidade da fé e a horizontalidade, fazendo assim então com que ele possa, no final do Evangelho de São João, juntamente com José de Arimateia, durante o dia se manifestar publicamente com a sua fé, mostrando de fato que aquele primeiro encontro com o Senhor, embora ele tenha sido enigmático, misturado aí com o entender e o não entender de Nicodemos, no caminho então ele vai conseguir de fato experimentar a força dessa boa nova, dessa vida nova em Cristo, trazendo assim consequências para a sua vida. Então, nesse sentido, eu diria que Nicodemos é um pouco o arquétipo, modelo para nós, na medida em que nós também enxergamos as nossas obscuridades e partimos daí com Jesus para que consigamos testemunhar na luz do dia a nossa fé. Tá certo. Ô Frei Moser, mas aí tem uma questão, por exemplo, muito se diz, e obviamente corretamente, que todo ser humano, todos os seres humanos, nós estamos falando de um mundo de mais de 7 bilhões de pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas no contexto cristão, especialmente na Igreja Católica, mas no cristianismo como um todo, essa pertença a Deus, essa filiação divina, ela passa
por aquilo que nós chamamos de batismo e que Jesus, inclusive, ensinou e mandou pregar. Ide pelo mundo inteiro, anunciar a boa nova e batizai. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, como é que fica essa situação? Todos são filhos de Deus ou só se tornam verdadeiros filhos de Deus via batismo? Como é que o senhor Muito interessante a sua observa? pergunta, porque Jesus, o Filho de Deus, foi batizado. Pois é. Né? Mas era o batismo de João. Mas, de qualquer forma, que fez com que ele tomasse consciência mais clara da sua missão. Veja bem, houve um tempo em que a gente falava muito do limbo. Hoje ninguém mais fala do limbo. Coitada das criancinhas que morriam sem batismo, né? É um desespero dos pais. Olha, na raiz dessa compreensão do batismo, da vida nova, está o seguinte fato, que nós chamamos pecado de raiz. Todos nascemos, fomos concebidos em pecado, não porque fomos concebidos, não é, através de uma expressão de amor dos nossos pais, mas é uma expressão para dizer, nós, como que nascemos divididos entre o bem e o mal. Muito bem. Então, todos os filhos de Deus se deparam com essa luta entre luz e trevas, e a vida inteira. O batizado, ele, por assim dizer, recebe dons especiais para ir levar essa vida nova aos outros, que nós chamamos o Evangelho. Não é? Agora, lá no fundo, não é que nós sejamos melhores. Não, pelo contrário, eu acho que Deus nos escolheu porque nós somos piores. Mesma coisa, não, mas sem brincadeira, mesmo não, porque escolheu o povo de Israel. Por que não pegou os egípcios, que era um povo poderoso, uma civilização adiantadíssima? Pegou Israel, que era um povo pequeno. É que Deus quer manifestar a sua grandeza na pequenez humana. Então, os batizados, eles não são mais do que os não batizados, não são mais filhos de Deus, mas eu diria, recebem dons para vivenciar conscientemente essa condição de filhos e filhos de Deus. E aí, claro, levar, né? E de levar, graça receber, de graça dai, não é isso, Padre Marcelo? Sim, com certeza. Acho que essa gratidão que é a nossa fé cristã faz plantar em nosso coração. Deus nos deu a salvação. Ela não é fruto de um investimento humano, espiritual, e Ele nos dá. Então, o que Ele nos deu de graça é a salvação. E aí, o que cabe a cada um de nós? Eu creio que o que cabe a cada um de nós é responder ao longo da vida a este dom. Eu gosto de imaginar a salvação sempre como um presente. Deus nos deu gratuitamente, sem nenhum esforço. Mas aí tem pessoas que dizem, se Deus já nos deu, então não precisa nem de eu ter uma vida de igreja, nem uma vida melhor. Eu costumo dizer, como um presente que Deus nos deu, nós podemos acolher ou negá-lo. E acolhê-lo ou negá-lo é uma questão, então, da forma de vida que nós vamos vivendo no nosso cotidiano. E aí, nesse sentido, então, a salvação como um dom, um presente de Deus, exige de nós uma responsabilidade extraordinária, que é viver no cotidiano este dom para que ele possa reproduzir em nossa vida essa experiência nova que Nicodemos nos possibilita enquanto testemunho de fé. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, tem muita coisa para a gente partilhar aqui nessa noite. E o interessante, já vou colocar aqui algumas questões mais apimentadas, tanto para o Frei quanto para o Padre Marcelo. Porque se, por um lado, Frei Antônio Moser, se é assim, todos são filhos de Deus, alguns tiveram aí a possibilidade da inserção nesta família de Deus via batismo, através da igreja, então não precisa evangelizar, deixa todo mundo como está, cada um segue o seu caminho. Opa, mas isso é só uma pimentinha, daqui a pouco a gente tem outras coisas para conversar, você não sai daí não, já estaremos de volta.